Olá! Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 5, e diz o seguinte: Então, o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Esse texto nos fala um pouquinho dessa situação em que Jesus estava jejuando e o diabo vai lá para tentá-lo. E ele começa a tentar com várias coisas. Ele começa a tentar com alimento, ele começa a tentar com algumas ideias, que poderiam ser arrogantes para algumas pessoas, mas que talvez no caso de Jesus até fosse mesmo algo real, Então ele começa a falar: olha, se lance, se jogue, porque a palavra de Deus não fala que os anjos te protegem, né? E Jesus dá uma resposta que é muito curiosa e muito interessante, que ele cita um trecho do Antigo Testamento dizendo que não se deve tentar o Senhor. E é muito curioso porque algumas situações Israel já tinha passado por isso, Parece que tinha muita coisa que Israel fazia que continuamente ficava provocando o Senhor ou querendo, irritar o Senhor e ficar realmente tentando o Senhor para que ele faça algo, que não é o plano dele. E ali a gente vê que Jesus não tinha plano de se jogar do lugar mais alto, ele não tinha plano nenhum de provar para o diabo de que ele, na verdade, é quem ele diz que ele é. Ele não tinha que provar nada para ninguém. Mas uma das coisas mais curiosas desse texto é justamente a gente considerar que Jesus se coloca aqui, em pé de igualdade com o Senhor. E isso não é a única vez em que isso acontece. Ao mesmo tempo que Jesus sempre se mostra humilde em relação ao Pai e diz que tudo aquilo que o Pai manda ele faz, ele também várias vezes se mostra em posição de igualdade, falando que ele e o Pai são um. Palavras que hoje em dia podem não parecer tanta coisa, mas na época eram o suficiente para que as pessoas quisessem juntar e matar ele por blasfêmia. Então, na época, não era considerado, que às vezes o pessoal fala assim hoje em dia, mas Jesus deve ter falado de um jeito filosófico. Não. Quando você está na frente de um grupo de pessoas que está só esperando você falar uma besteira para tentar te matar, e você, de propósito, fala algo que pode causar a sua morte, sabendo que você pode fazer isso, e tem vários textos na Bíblia que mostram que Jesus sabe o que se passava na cabeça das pessoas. Jesus não falava uma vírgula à toa, não falava uma coisa à toa. E várias vezes ele fala sobre isso, que ele e o Pai são um, e que aquele que conhece a ele, conhece o Pai, Ele fica decepcionado quando os discípulos falam: a gente podia ver Deus. Jesus fala: aquele que vê a mim, vê o Pai. Deus é grandioso, mas de alguma maneira ele se mostrou, ele se apresentou, ele se revelou de um jeito muito simples que cada um de nós consegue entender através de Jesus. Então, existem muitas pessoas que continuam batendo nessa tecla, querendo fingir, querendo dizer que não, Jesus era só um cara muito legal, Jesus era só um profeta, Jesus era só um professor e tal. Mas o próprio Jesus arriscou a vida dele e entregou a vida dele e ressuscitou e depois subiu aos céus, não porque ele era um cara muito legal, não porque ele era um profeta apenas como Moisés ou Elias ou qualquer outra pessoa, mas porque ele é Senhor. Ele é um com o Deus Pai. Ele é, assim como o Senhor, Todo-Poderoso. Ele é aquele que depois de morrer, ele se locomovia de um lugar para o outro, entrava numa casa fechada sem ninguém saber por onde ele entrou. Ele era alguém que, mesmo depois da sua morte, ainda tinha a marca das suas feridas, porém não precisava mais se alimentar
e não precisava mais obedecer às regras desse mundo. Ele é aquele que pegava um pedaço de pão e depois, de repente, tinham vários pães de onde não havia lei da física que justificasse da onde saiu toda aquela comida. Jesus era aquele que andava sobre as águas, e a única outra pessoa que conseguiu andar sobre as águas fez porque tinha fé nele. Jesus, aquele que é Senhor Todo-Poderoso, que João nos fala que tudo que existe no mundo foi feito através dele, por ele, para ele. Jesus, que estava lá desde a criação e que no Apocalipse aparece novamente para trazer a justiça do julgamento. Este é Jesus. Não só um carinha legal, o Senhor e Salvador de nossas vidas. E é através dele que a palavra de Deus fala que se nós queremos a salvação, temos que passar por Jesus. E todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Não importa a vida que você leva, não importa quantos erros você já cometeu, Jesus pode te dar um novo começo. Ele bate à porta da sua casa e torce para que você deixe ele entrar, para que ele seja o Senhor da sua vida também. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço.